Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer esse vídeo respondendo as perguntinhas que vocês me fizeram lá no Instagram. São várias perguntas, eu deixei tudo anotadinho aqui no caderno e eu vou tentar responder e tirar todas as dúvidas de vocês sobre minha produção, sobre as coisas que eu faço aqui, as dúvidas que tiveram nos vídeos anteriores, né? Enfim, vamos lá, né, gente? A primeira pergunta que muita gente me fez e que foi do @benedito.sandra você tem padaria? Sim, gente, nós temos uma padaria simples, tem vídeo aqui no canal da padaria, não um tour pela padaria, mas eu fiz uma decoração de Natal, eu não sei se foi do ano passado ou do ano retrasado, e aí eu gravei essa mini decoração, sabe? Aí tava eu e meu esposo, a gente colocando os pisca-pisca e montando uma árvore de Natal lá na padaria. A gente tem essa padaria aqui, vai fazer 2 anos, só que a gente tinha uma padaria lá em Uberlândia e antes dessa padaria de Uberlândia a gente teve uma quitandinha com a minha mãe. A minha mãe ainda tem essa quitandinha, quem tá me assistindo e for lá de Uberlândia, vai lá na quitanda da minha mãe, que é lá na Aspirante Mega, perto do quartel, viu gente? O pão de queijo lá é excelente. E é isso, a gente tem essa padaria, se vocês quiserem, a gente pode fazer um tour lá pela padaria para vocês verem. É uma padaria super simples, os equipamentos não são nossos, são em comodato com uma empresa que chama Três Irmãos, panificadora Três Irmãos, essa panificadora é lá de Uberlândia. E eles cederam os fornos, freezer pra gente trabalhar aqui no Rio Paranaíba com os produtos deles, entendeu? E a parte da confeitaria, que não tem como ser congelada, a gente faz fresquinho, igual eu mostrei pra vocês os bolos. E eu fico mais por conta da parte da confeitaria e o meu esposo, ele fica por conta de assar os pães, pão de queijo, rosca, essas coisas. Mas é tudo congelado, gente. Se vocês quiserem saber mais sobre esses produtos congelados, eu mostro pra vocês também. Nós tínhamos um preconceito muito grande com produto congelado, muito mesmo. Só que depois que a gente conheceu a fundo como que funciona e tudo certinho, e o Marcelo explicou pra gente, veio uma equipe ensinar a gente e tudo mais, a gente experimentou o produto. Aí, tipo, a gente começou a trabalhar e vende super bem. Gente, quem não sabe que não é congelado, nem fala que é um produto que é congelado, né, gente? Porque, assim, fica muito parecido. Mas é claro, gente, quando a gente faz uma rosquinha em casa, é aquele amor diferente, né? Mas lá na padaria, como só eu e meu esposo, a gente não conseguiria, porque é uma padaria pequena. Mas, enfim. Sobre esse assunto depois eu falo com vocês, se vocês quiserem mais sobre produtos congelados, pães, tudo mais disso, eu mostro pra vocês e gravo um vídeo específico, senão vai ficar enorme esse vídeo, né? E são muitas perguntas. Então, sim, a gente tem padaria, a padaria é simples, se vocês quiserem eu faço um tour lá pra mostrar pra vocês nossa rotina da padaria e tudo mais, tá? A segunda perguntinha. Jenny PS, Jenny_PS. Antes de ter a padaria, você vendia bolo? Se sim, como? Gente, antes de ter essa padaria, como eu falei, eu tinha padaria anterior lá em Uberlândia, né? Que era Divino Café, que também era só eu e meu esposo. Teve um tempo que a gente teve algumas funcionárias que foi minha prima, a prima da minha prima, e uma outra pessoa, e mais 2 outras pessoas que eram excelentes. Tem uma que eu sou amiga dela até hoje. Se você estiver assistindo esse vídeo, Brenda, um beijo, eu morro de saudade de você. Vou te mandar o vídeo pra você assistir, tá? E antes de ter essa padaria, como eu falei, tinha quitandinha com a minha mãe. Como que a gente começou a quitanda? Eu me formei em Ciências Contábeis pela UFLA em Uberlândia. Meu esposo é formado em Direito e ele trabalhava no escritório de advocacia e eu trabalhava no escritório de contabilidade. Nós saímos do serviço e entramos em sociedade com minha mãe nessa quitandaria. A minha mãe, ela tinha uma experiência com comércio, porque ela já tinha trabalhado em uma padaria lá no bairro, entendeu? Ela trabalhou, acho que foram 4 anos. Então ela já sabia um pouco da rotina de padaria,
e também de atendimento, de comércio, todas essas coisas, sabe? E aí nós entramos de sociedade com ela e aí foi que eu fui aprendendo as coisas. Eu já fiz bolo quando eu era criança, aqui na minha cidade, quando eu morava aqui ainda. Minha avó era viva e, assim, a minha mãe tinha ela servia comida pra cadeia e aí a gente conhece até hoje, né, os policiais, porque a cidade é muito pequenininha, então é todo mundo conhecido de todo mundo. E na época eu e a minha prima fazia um bolo que chama bolo Fanta. A gente fazia um bolo de farinha de trigo, molhava com Fanta, colocava leite condensado e coco por cima, num tabuleiro 36 por 26. E se eu não me engano, na época a gente vendia esse tabuleiro por R$10. Eu tinha 6 anos, isso vai fazer 20 anos. E aí eu mesma, minha prima vendia, pegava esses R$10 e dividia 5 para cada uma. E nós ficávamos assim, extremamente felizes, né? Mas nós não tinha custo com nada. Minha avó fazia isso, acho que mais para incentivar a gente, porque minha avó sempre foi comerciante aqui na cidade. Meu avô tinha aquelas mercearias antigas, sabe? Aquelas balanças vermelhas, aqueles negócio de bala redondos que giram. Não, gente, aquelas coisas assim que você olha e fala, nossa, que saudade, aquelas fotos antigas. Então a minha avó, ela sempre foi comerciante, eles fizeram sorvete aqui na época, construíram um pequeno hotel com 12 quartos, mas assim, eles sempre foram empreendedores aqui na cidade, na época era uma coisa muito grande, né? Então acho que ela incentivava, mas a minha prima é formada em administração pela UFV, eu formei em ciências contábeis pela UF. Então eu acho que era uma forma de incentivar, a gente não comprava os ingredientes, ela mesma dava os ingredientes pra gente fazer e a gente só tinha o lucro, né? Mas assim, eu acho que era uma sementinha que ela plantava na gente e tal. Mas fora isso, gente, eu não fazia bolo assim, nunca fiz bolo em casa pra vender na rua ou pra vender na internet, não. Aí já foi quando eu saí mesmo da área que eu trabalhava, que era no escritório de contabilidade, e comecei a trabalhar com a minha mãe na quitandaria. Aí a partir disso que a gente começou, mas a quitanda era muito pequenininha, gente. Quando a gente começou, se eu não me engano, primeiro ou segundo dia de venda, vendia 150, R$200 por dia, era muito pequenininha, né? Mas assim, a gente sabia que os clientes não conheciam o produto nem nada, mas a gente persistiu e dali a gente conseguiu abrir uma padaria, eu mesmo meu esposo, a gente foi conhecendo pessoas, né, durante esse trajeto. Por exemplo, o Marcelo, que eu falei pra vocês, da panificadora Três Irmãos, que foi uma pessoa assim que foi essencial pra gente conseguir abrir a padaria mesmo, porque antes era só uma quitanda, né, a gente não vendia pão francês, não tinha isso, porque para fazer o pão francês a gente precisa de um forno específico, que é o forno turbo, né? Mas, enfim, gente, eu não vou ficar entrando em detalhes, porque senão vai ficar enorme e eu fico aqui conversando com vocês e contando e não respondo as perguntas, né? Então, gente, não vendia bolo antes de ter a padaria e nem a quitanda. Sempre foi a partir do momento que nós já tínhamos um comércio. Agora a terceira pergunta, gente, @al.essandra1308. Como você faz para deixar os bolos tudo do mesmo tamanho? Gente, para deixar os bolos tudo do mesmo tamanho padronizado, vocês podem pegar uma balança, colocar a forminha em cima e pesar. Vai dar mais ou menos 450 gramas de massa em cada forminha de 16 centímetros por 8 de altura. Que é a forminha que eu uso. Então, pra você ter tudo certinho, você pesa. Eu não peso porque eu já tenho mais ou menos uma noção. Então, quando eu pego a minha forma e peso, eles estão praticamente tudo do mesmo tamanho. Mas aqui, se vocês quiserem realmente ter tudo certinho, exato, pega a balança e pesa, porque aí você não vai errar no peso, né, do bolo. Então, vai dar certinho. Agora, a quarta pergunta, @andressa.santos. Qual forno você usa? Quantas formas cabem no forno? Gente, eu uso, quando eu tô aqui em casa, igual no vídeo da massa básica com 12 sabores, eu uso o forno do meu fogão de 4 bocas convencional. Cabem 4 formas lá, 2 atrás e 2 na frente. Eu não uso a grade de baixo,
Porque como a caloria do forno, o fogo tá lá embaixo, ele queima embaixo e às vezes não cora em cima, entendeu? Se eu colocar na de baixo e na de cima. Então, eu só uso a de cima e são 4 forminhas por fornada. Só que quando eu tô na padaria, a gente tem o forno turbo, que eu falei pra vocês que é o forno que a gente usa pra assar os pães franceses, e temos o forno a lastro, que é o forno de pedra. Então, eu asso nos dois fornos, né? No forno turbo, você coloca 15 minutos, normal, temperatura 160, acho que é 160, eu tenho que confirmar lá. Porque eu deixo tudo anotadinho, gente. O item que você vai assar naquele forno tem uma temperatura. Pão, se eu não me engano, é 170 graus, enfim, é tudo anotado lá pra não ter erro. Então, você coloca 15 minutos sem turbina, depois você coloca 15 minutos com turbina e tira. Eu não gosto de assar muito no forno turbo os bolos. Eu prefiro assar os bolos no forno a lastro porque o bolo fica mais bonito. Não sei te falar o porquê, mas o forno a lastro ele assa tanto o bolo quanto a massa doce, que é rosca, essas coisas bem assim, melhor. Ela fica mais coradinha, ela fica com aquele aspecto mais de caseiro, sabe? Então eu prefiro usar o forno a lastro. E o forno a lastro, ele é muito parecido com o forno convencional aqui de casa. É 180 graus, mais ou menos 30 minutos ou até corar o bolo. Então assim, eu prefiro usar ele. Eu uso esses 3 fornos, gente. Se vocês quiserem depois vídeos de eu assando esses bolos nos 2 fornos da padaria, eu também faço um vídeo mostrando pra vocês um dia que eu estiver produzindo lá, assando lá também, tá bom? Agora vamos para a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta pergunta. Também é da Andressa Santos. Quanto tempo você deixa a massa em cima da mesa até desocupar o forno? Aqui em casa, eu faço no máximo 12 bolos e dou uma pausa. Esses 12 bolos é o seguinte, eu faço 4 bolos, que é uma massa, né, gente? Que uma massa me rende 4 bolos e eu já coloco no forno. Então, quando eu coloquei no forno, ele vai me demorar aí 35 minutos pra assar. Só que aí, ele já tá assando, eu começo a fazer a segunda massa, que vai me dar mais 4 bolos, certo? Então, eu vou gastar em torno de 10, 15 minutos pra fazer essa massa e colocar na forminha e deixar tudo certinho pra ir no forno. Então, desses 35 minutos, eu já vou bater 15 ou 20 minutos, que é o tempo que eu tô fazendo a segunda massa. Então, essa segunda fornada vai esperar em torno de 10 a 15 minutos pra ir pro forno. Eu tirei a primeira, coloquei a segunda, que ficou 10 minutinhos, e já vou pra terceira. Como a segunda ficou 10 minutinhos, de 10 a 15 minutinhos ali em cima da mesa, e eu já tô batendo a terceira, são os 15 minutos mais ou menos que eu vou gastar. Quando eu estiver colocando a segunda massa no forno, né, gente, eu tô terminando de fazer a terceira. Então, a terceira massa, ela vai esperar 35 minutos em cima da mesa, que é o tempo que a segunda massa que eu acabei de colocar vai sair, e aí depois eu coloco a terceira massa, entendeu? Tem um vídeo que eu faço um bolo quadrado junto com essas massas. Só que quando eu faço a massa básica, se eu quiser colocar esse bolo quadrado assim, encaixado nessa produção, eu encaixo e não me dá problema nenhum. Então seria uma fornada a mais, né? Agora, quando é bolo de cenoura, gente, eu não gosto de deixar esperando, porque o bolo de cenoura ele é um pouco mais complicadinho, porque tem a cenoura crua, ela solta água na massa, até porque não vai leite por causa da umidade da cenoura mesmo. Então, eu não gosto de deixar ele esperando, porque eu tenho medo dele solar. Gente, e outra, eu já ia falar uma coisa, mas eu sei que é uma outra pergunta, aí eu vou responder mais na frente. Mas é isso, não tem um tempo específico. Eu uso o fermento Santo Grano, que também já tem uma pergunta sobre isso, eu vou responder mais na frente. Mas não tem tempo específico, eu deixo 30, 40 minutos, 50 minutos. Mas assim, mais do que 1 hora, mais do que 50 minutos, 1 hora, não é legal deixar descansando em cima da mesa até desocupar o forno. Aí é bom você parar a sua produção, esperar assar um pouco, e aí quando estiver quase terminando a última fornada, aí você volta a produzir de novo, entendeu? Então, gente, vamos para a sexta pergunta, que também é da Andressa Santos. Qual o tamanho da assadeira que você usa?
A forma redonda é 16 centímetros de diâmetro por 8 de altura. A assadeira, que é o tabuleiro, eu uso um de 36 por 26 e é 6 centímetros de altura. É o tamanho médio, tá? 7ª pergunta, @pá_silva43. Gostaria de saber sobre o fermento. Ele é fácil de encontrar? Como eu falei aqui na pergunta anterior, eu uso o fermento Santo Grano. Esse fermento, gente, ele é da distribuidora Azevedo. Nós compramos ele da distribuidora que passa diretamente na padaria, né? Mas eu nunca vi dele no mercado, não. Então, assim, se você tem contato com algum distribuidor que faz distribuição de várias marcas, provavelmente você vai encontrar. Mas no mercado eu não encontrei até hoje. Não, eu acho que eles vendem mais para padaria, para esse tipo de coisa, mas talvez você encontre na internet. Agora a 8ª pergunta, @eriquinhambb. Tem receita de bolinho amanteigado? Tenho, Érica. Eu uso a minha massa básica e eu troco o óleo pela manteiga, né? Aí, ao invés de usar 300 ml de óleo, eu uso 200 gramas de manteiga ou margarina, mas é mais indicado usar manteiga sem sal, que o bolo fica muito gostoso. E falando nisso, eu vou fazer uma receitinha desse bolo amanteigado no canal pra vocês, porque tem muita gente que não gosta do bolo com óleo porque fala que tem um gosto de óleo. Eu, particularmente, no meu paladar, eu não sinto gosto de óleo nesse bolo que eu faço. E também, para quem vai fazer para vender, não só pelo custo, porque o óleo atualmente está muito caro, mas não é normal ser mais caro que a margarina ou a manteiga, né? Mas ele dura mais com o óleo, porque a manteiga, ela resseca o bolo mais rápido. Por exemplo, em 2, 3 dias o bolo não tá tão úmido, e o óleo já mantém mais até uns 5, 6 dias o bolo mais úmido, e a validade também. Para quem vende bolo em padaria que dura até 5 dias, sabe que o bolo mofa. Então, por exemplo, se você usar manteiga, com 2, 3 dias pode ser que seu bolo já comece a mofar pela umidade. E o óleo não, gente, ele dura mais, ele não mofa tão rápido. Aí tem gente que usa antimofo. Eu já usei antimofo. Eu usei o antimofo em pó, que é um antimofo que você coloca na massa quando você tá batendo. E eu já usei o antimofo que a gente borrifa, depois que o bolo já tá pronto, você vai lá e borrifa o antimofo. Só que os dois que eu utilizei, eu percebi que resseca muito o bolo, porque a intenção é, diminuir um pouco a umidade para que não mofe o bolo. Então, assim, a gente parou de usar porque a gente vende os bolos no máximo entre 2, 3 dias. O bolo tá, assim, ainda bem gostoso, né? Tá com a validade boa, demora aí mais 3 dias para vencer. Então, a gente parou de usar o antimofo porque tava reduzindo um pouco a validade. A validade não, a qualidade do bolo. E tem gente que fala que se você usar emulsificante na massa, conserva mais. Só que a gente não usa também emulsificante. É só mesmo aquela receita que eu passei pra vocês, que é um bolo caseirinho, faz sucesso. E pra quem tá vendendo em casa ou é pronta entrega, gente, é perfeito, porque o cliente fica apaixonado. Aquele bolo no primeiro, segundo dia que você faz, ele fica sensacional. Não que nos outros dias não, mas é porque conforme vai passando os dias, né, e a validade vai diminuindo, aí ele vai perdendo um pouco da qualidade, mas ainda fica muito gostoso. Responde do fermento, né? Agora, @eriquinhambb. Ah, não, essa que eu já respondi do bolo amanteigado. Agora, marli.maieru. Olá, querida, amo seus vídeos. Só gostaria de agradecer por ensinar essas receitas tão boas. Obrigada, Marli. Eu sei quem você é, você tá me seguindo no Instagram e também eu vejo seus comentários lá no Instagram, nas minhas fotinhas. Sei que você tá me seguindo, muito obrigada. Deus abençoe sua vida, tá bom? E agora, @Ingrid_Ferreira0304.
Te encontrei semana passada e estou adorando. Deus te abençoe sempre. Obrigada, Rinite. Deus abençoe sua vida também, tá bom? @Carolina. Ai, gente, a minha tiara. Ai, tá me incomodando. Pera aí. Tá. Gente, só... Ai, gente, desculpa, troquei de tiara porque a minha tiara tava me incomodando. Voltando aqui para as perguntas, @Carolina _Oliveira S2. Isso. Sabrina, eu não tô conseguindo ler minha letra, gente. Sabrina, quero começar a fazer bolos, mas tenho medo de não vender. Tem alguma dica? Sim, Carolina, quando eu ainda não tinha a minha quitanda, eu também pensava na mesma coisa que você tá falando. Eu vou começar a fazer bolo e tenho medo de vender. Se você não tem um ponto específico, inclusive quem tem uma loja aberta, a gente também corre risco de fazer algumas coisas e não vender, né? Então, assim, para você que tá em casa e não tem um ponto, você pode trabalhar com bolos sob encomenda. Você faz alguns bolos, tira umas fotos bem chamativas, divulga no Face, no Instagram, no WhatsApp, naqueles grupos de venda da sua cidade. Coloca todas as informações bem detalhadas, preço, os sabores que você vai trabalhar, quando você vai começar, você pode pegar 3, 4 sabores que são os mais vendidos, para você não ter aquela infinidade de sabor e ficar perdido e ter que comprar muitos ingredientes diferentes. Então você trabalha com 4 sabores. E aí você posta, você divulga. Se você tiver condição, você pode fazer uma degustação para em algum lugar, por exemplo, vai ter, agora não, porque tem a pandemia, né, gente? Mas geralmente quando tinha alguns eventos assim, por exemplo, teve uma empresa que eu trabalhei lá em Uberlândia, que tinha alguns eventos e pessoas que trabalhavam com Mary Kay faziam aquelas stand que fala, né? E pessoas também que trabalhavam com doces ia nessas feiras. Feira também, se você tiver condição de colocar os seus bolos no pote ou esses bolos caseirinhos também, você pode fazer no tabuleiro e cortar as fatias e vender o pedaço quadrado. Igual eu coloquei o de cenoura, você pode levar naquelas bolsas térmicas para esses pontos, tipo feira e tal. Mas agora na pandemia é complicado, né, gente? Porque, por exemplo, aqui na minha cidade, nós estamos 15 dias com todos os comércios fechados. Gente, para nós ali na padaria tá sendo muito, muito, muito difícil mesmo. Por quê? Nós estamos aqui no centro, certo? Em frente à igreja matriz, à praça central, tem, né, uma escola também em frente à praça. Todas as escolas fechadas. Aqui na minha cidade tem um campus da UFV, que é a Universidade Federal de Viçosa. Então, quando tem todos os estudantes aqui na cidade, a cidade fica muito movimentada. Então, tem estudante para lá e para cá, para lá e para cá. Tem as escolas que, igual eu falei para vocês, ali em frente à praça, que movimenta muito, pais buscando e levando crianças para aula e tal. Movimentava, né, gente? Porque aí agora não tá tendo aula, a UFV tá parada, as escolas estão fechadas, já cai o movimento. E nesses últimos 15 dias, a prefeitura determinou que todos os comércios fechassem, exceto o mercado, padaria e farmácia, esses que são essenciais, né? E aí fechou, nós estamos abertos, porém nós estamos no centro, todos os comércios fechados, não tem movimento de nada, gente. Você sai ali na rua, tá deserta. Porque o que traz movimento ali pra padaria é a escola, é o movimento do comércio, porque a pessoa vem aqui comprar alguma coisa numa loja, paga alguma coisa no banco, e aí movimenta, né? A pessoa para na padaria, toma um lanche. E com a pandemia, e aí com esses 15 dias parados, nós estamos assim, com um movimento muito baixo. Então a gente está produzindo muito pouco para manter, porque se a gente continuasse produzindo a mesma quantidade, o que acontece? A gente ia fazer muito sacking que eu falo, é um sacking que a gente faz no final do dia e a gente vende amanhecido, né? E depois a gente doa. Então, assim, gente, é muito complicado, porque na pandemia a gente praticamente, assim, a gente não trabalha para ter aquele lucro que geralmente a gente trabalha. A gente tá vendo que tá todo mundo sem dinheiro, a gente trabalha mais para manter o comércio, entendeu? Mas como você tá em casa
e se você não quer arriscar muito, faça sob encomenda, entendeu? Você tira umas fotos muito chamativas e um cliente comprando de você, gostando do seu produto, ele vai te indicar para as outras pessoas. Gente, comida, quando uma pessoa gosta de uma coisa que ela come, ela indica mesmo. E se ela não gosta, ela também fala. Então, assim, quem vai trabalhar com essas coisas de alimentação tem que ter muito cuidado, porque, assim, você tem que agradar o cliente. A pessoa vai comer aquilo ali, não adianta você tentar burlar ali os ingredientes, falar, ah, não, eu vou trocar aqui isso por isso, porque vai ficar mais baratinho e tal, e nem vai perceber. No final, a qualidade, ela muda sim. Então, faça com bons ingredientes. Se você não quiser fazer a pronta entrega para não correr o risco de perder produto, faça sob encomenda e divulgue muito, porque se você divulgar, no início, gente, é muito difícil, você vai divulgar e às vezes você não vai ter retorno, mas continue divulgando, que uma hora ou outra você vai ter cliente, esse cliente, se ele gostar do seu produto, ele vai te indicar e assim você vai crescendo aos poucos. Não é aquele boom de uma vez, mas você vai fazendo seus clientes, entendeu? Agrada um que divulga para outro, que vai gostar, que vai divulgar para outro e assim vai aumentando sua lista de clientes. Gente, eu falo demais. Nossa, eu comecei a responder uma pergunta aqui e aí eu sumo aí, deve dar meia hora, 1 hora de vídeo, meu Deus. Passam para outra pergunta. @DeusianePereiraD. Amo seu canal. É maravilhosa, conheci pouco tempo, estou amando. Manda beijo para Buriti Alegre, Goiás. Beijo, Deusiane, de Buriti Alegre, Goiás. Goiás é mais, né? Aqui do ladinho de Minas, praticamente. E um beijo para você, obrigada pela mensagem. E tem uma outra perguntinha também da Deusiane Pereira D, que é: olá, Sabrina, tudo bem? Você fez algum curso de aperfeiçoamento na confeitaria? Se sim, qual? Gente, eu não sou confeiteira, eu não sou boleira, eu não tenho curso nenhum, sério. E eu sou formada em ciências contábeis e não gostei. Trabalhei em 3 escritórios de contabilidade lá em Uberlândia. E, nossa, a rotina, gente, de ficar sentado o dia inteiro naquela mesa. E antes de trabalhar em escritório de contabilidade, eu já tinha trabalhado em telemarketing. E a minha experiência era chegar no serviço, ficar sentada, telefone o dia inteiro e computador. Gente, eu não gostava daquilo, eu sou mais dinâmica, aquela coisa de corre ali, corre aqui e tal. E eu achava muito monótono, a mesma coisa todo dia. E eu resolvi, e eu sempre gostei de fazer bolo. Sempre. Como eu falei pra vocês, a minha avó incentivava eu, mas a minha prima quando a gente era criança, né? Mas não só naquilo da venda. Eu tenho minha vizinha aqui do lado, ela chama Eva. Inclusive, é aqui, o quintal aqui do quarto dos meninos, que eu sempre posto foto lá, lindo, é da casa dela. Gente, quando eu era criança, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, eu ia pra casa dela pra fazer bolo de cenoura. Eu era uma criança e eu fazia o bolinho, todo mundo gostava. E desde criança, quando a pessoa comia, falava, nossa, que delícia, nossa, que você é muito prendada, não sei o que. Eu achava tão bom. E aquilo, assim, foi cultivando esse amor por fazer bolo. Eu não sou muito boa, gente, com comida de sal. Mas eu sempre gostei de confeitaria, até porque eu amo comer bolo. Não tô podendo agora, já gravei vídeo sobre isso. Mas meu amor por bolo continua. Vira e mexe, gente, eu como um pedacinho porque eu não resisto. Mas é isso. Voltando aqui, não fiz curso, tava até esquecendo a pergunta. Não fiz curso, mas sempre fiz bolo desde criancinha. Algumas receitas são da minha avó Lena e da minha avó Paulita também, que me passou várias receitas. Se a senhora estiver assistindo esse vídeo até agora, um beijo pra senhora, vó. E, como eu falei, eu não fiz, sou formada em contábeis e sou uma dona de casa, gente, que pesquisa muita coisa na internet. O YouTube, ele ajuda muita gente. Se você souber pesquisar, tem pessoas aí que realmente querem ajudar e passam receitas assim que outras pessoas não passariam de graça. E eu fui pegando uma receita, gente, eu errei receita demais. Nossa,
era uma tristeza quando eu chegava assim, fazia uma receita. Gente, eu pegava passo a passo, os ingredientes pesadinho, tudo certinho. Eu fazia igualzinho no vídeo. Aí eu colocava na forma, naquela expectativa, sabe? Nossa, vai ficar bom, vai ficar bom, vai ficar bom. E aí quando eu chegava, eu sentia aquele cheiro de queimado, chegava lá no forno, a minha massa lá borbulhando assim e derramando. Gente, aquilo me dava uma tristeza. Eu falava, gente, mas eu fazia bolo tão gostoso quando eu era criança e meus bolos não estavam dando certo. Nada fazia meus bolos dar certo. Eu falei, não, eu vou insistir até conseguir uma massa que seja uma massa boa, que eu goste, que me agrade, que tenha uma validade boa e que todo mundo goste. E aí eu fui testando receita até chegar na massa que eu tenho, que foi uma receita que eu aprendi e adaptei a minha forma e a quantidade de ingredientes também. Então, assim, eu adaptei essa receita e eu estou amando. É uma receita que vende muito, que tá ajudando aí também muita gente. Mas eu não tenho curso, gente. E a intenção do canal, para quem chegou através dos vídeos de receita, o meu canal é um canal de vlog do meu dia a dia. E como eu tenho a confeitar a padaria junto com meu esposo, isso tá no meu dia a dia. Então eu posto eu trabalhando, fazendo as receitas e tudo mais. Mas o meu canal não é específico de receita, até porque eu não tenho conhecimento técnico certinho para isso. E não tem milhões de receitas para manter um canal só de receita. Mas tudo que eu vou aprendendo, porque eu sou muito curiosa, eu pesquiso muito. E tudo que eu vou aprendendo e vou colocando lá na padaria, vai vendendo e eu vejo que o pessoal vai gostando, eu vou postando aqui. Então, eu tô postando mais a minha experiência do que a receita em si, entendeu? Porque eu sei que é muito difícil para quem tá começando em casa ou até mesmo abrindo um comércio, é a experiência. Você fica assim, meu Deus do céu, como que eu vou organizar a minha produção? O que eu faço primeiro? Nossa, a receita também é muito importante. Nossa, eu queria uma receita que não desse errado. Eu falava isso direto. Nossa, eu queria uma receita assim, certeira, que eu não vou perder ingrediente, que vai ser gostosa. Até chegar nessa receita, né? Eu perdi muita massa e eu desanimava, mas eu animava de novo. E meu esposo sempre me animando. E aí, entre essas percas de massa e até eu conseguir uma massa que eu realmente fiquei satisfeita, eu fiz muito bolo de massa pronta. Eu comprei até, gente, depois eu mostro pra vocês, umas bisnagas que vem uma massa pronta de bolo, que é vendido pra padaria, vem também da panificadora Três Irmãos. Você só colocar massa na forma e assa. Só que eu não gostei da qualidade. Eu acho que o bolinho caseiro, assado assim, fresquinho, feito a massa na hora, fica melhor. Mas depois eu conto essa historinha pra vocês dessas massas aí. Mas até eu chegar nisso, nossa, gente, eu fui assim, ó, altos e baixos e fazendo bolos, e às vezes dava certo, e depois eu repetia a mesma massa e não dava certo, eu repetia de novo e não dava certo. Gente, foi uma história, assim, uma vida eu com esses bolos, mas graças a Deus agora deu certo, nós estamos vendendo bem. Pena que agora com esse decreto dos 15 dias cai um pouco o movimento, mas a gente entende porque não tá fácil, né, gente, essa situação do Covid, então a gente tem que entender e tem que saber que isso é para um bem maior, né? Então vamos lá para a próxima pergunta, porque eu já falei que eu falo demais e eu tô falando demais. @Fernanda Edjomara. A padaria é sua ou você vende para ela? Admira a garra que você tem. Beijos, beijos, Fernanda. A padaria é minha e do meu esposo. Nós temos um MEI, que é um CNPJ de microempreendedor individual, que atualmente está no meu nome. Mas a gente pensa em crescer a padaria. A gente, agora na pandemia, não, porque a gente está mantendo as contas e tudo mais. Mas assim que passar, que começar a melhorar, que o mundo começar a respirar de novo, né? E tudo tiver um pouco melhor. E gente, porque assim, eu fico falando assim, mas a gente não tem noção de quando vai ser isso. Mas enfim, a gente pensa sim em melhorar a padaria. A padaria é nossa, né?
e a gente pensa em crescer um pouco a padaria. Por exemplo, lá nós temos 2 cozinhas, só que as 2 cozinhas são extremamente pequenas, praticamente cabe o forno, uma mesa e os armários que a gente coloca os pães, e na outra cabe um forno, a pia e a geladeira. E a gente tem um depósitozinho no fundo, que também está abarrotado com freezer e com os engradados de bebida. E a gente pensa em melhorar a cozinha, aumentar a cozinha pra gente ter uma movimentação melhor lá, porque na cozinha não tem como trabalhar 2 pessoas, trabalha só uma. Como é só meu esposo, ok. Mas quando a gente começar a melhorar a padaria e colocar mais produtos e às vezes precisar de alguém para trabalhar lá, não tem como ser na cozinha que tá lá, porque é muito pequeno, entendeu? Então, assim, a gente pensa em colocar suco natural, comprar uma chapinha e fazer misto, essas coisas, entendeu? Mas agora na pandemia não tem como investir. A gente também pensa em fazer delivery daqui a um tempo. Já deveria estar fazendo agora, né? Vocês vão falar, nossa, Sabrina, mas tá aí no meio da pandemia, tá todo mundo com medo de sair na rua e tal. Por que você não faz o delivery agora? Porque a gente não tem meios de condução, a gente não tem uma moto, a gente não tem carro, então a gente não consegue fazer entrega no momento. E aqui também não tem, por exemplo, alguém que eu possa contratar que faça esse serviço para as outras empresas e faria pra gente. E se a gente for contratar também um motoboy para pagar um salário lá pra padaria, gente, é muito pesado, sabe? Pagar uma pessoa só para fazer entrega. Então, assim, a gente já estudou de todas as formas e no momento a gente não consegue. Mas são planos futuros. E aí eu quero ir postando tudo pra vocês, porque, gente, a gente começou... Eu tenho foto, se eu achar eu vou colocar aqui pra vocês. A foto da nossa quitanda lá de Uberlândia, depois a foto da nossa padaria e depois agora a foto da padaria atual. Então, assim, foi um processo, a gente aprendeu demais, muito mesmo. Eu tenho gratidão por todo mundo que passou na minha vida e que ensinou. Só que a gente não quer parar nisso, a gente quer melhorar, a gente sempre quer melhorar, né? Então eu sempre quero estar fazendo uma coisinha diferente. Só, gente, que no momento agora não tem como a gente fazer nada, né? Porque a gente tá num momento de instabilidade, tem muita gente que não tá tendo renda e o movimento tá muito baixo. Então o que a gente tem que fazer? Manter o que tem, não deixar cair, né? Manter tudo que tá lá. E assim que começar a melhorar, a gente pensa em melhorar várias coisas. E eu penso em postar tudo aqui pra vocês, tudo que a gente melhorar. Ai, nossa, gente, a gente comprou uma bis, vamos fazer entrega, vem cá e conto pra vocês como que a gente vai fazer. Ah, gente, a gente vai colocar um suco natural, tal, fazer uma vitamina. Eu venho cá e mostro pra vocês o que a gente comprou, o que vai precisar, o que precisa, o processo lá de fazer, as receitinhas também, né? Então, assim, eu tenho vontade de ir compartilhando esse dia a dia da padaria, que a gente... Essa luta, gente, porque é uma luta, mas a gente gosta disso. Então, tem gente que fala, nossa, mas vocês tá nessa luta aí e tal. Vocês não pensam cada um ir trabalhar na sua profissão, ou você volta pro escritório, ou você pro outro escritório? A gente não pensa, gente. É muito cansativo, tem hora assim que a gente tá muito, muito cansado, mas a gente não pensa em voltar a trabalhar nas nossas profissões anteriores. Mas enfim, tenho muita vontade de compartilhar todo o nosso crescimento da padaria e pessoal também, tudo aqui com vocês, porque isso acrescenta, gente. Querendo ou não, uma coisinha que eu falo aqui, qualquer coisa que a gente vai fazer na padaria que eu poste, pode ajudar alguém que tá aí com uma dúvida. Porque eu, às vezes, estou assistindo um vídeo e falo, nossa, essa pessoa nem imagina, mas isso que ela falou me ajudou demais, tirou uma dúvida gigantesca. Então eu sei como que funciona e eu espero ajudar vocês também. Que vai fazer em casa, vai trabalhar na rua ou também vai abrir um negócio, né? E lá vai eu conversando demais. Vamos para outra pergunta. @KellyNargera2. Como começar a vender os bolos? Escolhe alguns sabores, faz por encomenda? Ah, sim, eu já falei isso numa pergunta anterior. Faça sobre encomenda, né? Escolhe os sabores que vendem mais. Isso depende de cada região. Aqui, por exemplo, farinha de trigo, formigueiro mesclado e chocolate, cenoura também vende muito. Ai, gente, milho, fubá. Nossa, eu não sei nem explicar, não sei nem qual vende mais.
Mas assim, você faz o teste e vai colocando para vender. Faz umas fotinhas num bolo e você vai ver as pessoas entrando em contato e o que elas vão pedindo mais. Aí às vezes tem uns bolinhos que ninguém pede, você tira do seu cardápio. Enfim, como é por encomenda, não tem tanto esse problema. Ah, vou fazer só 4. Pode fazer, sei lá, coloca os 4 que vende mais e mais uns 3 sabores, pra você não ficar com um pouquinho, né, de sabor disponível para o cliente escolher. Mas isso é tudo um teste, gente. Você vai ver o que vende mais na sua região, o que as pessoas gostam mais. Às vezes é milho, às vezes é cenoura, às vezes ninguém gosta de fubá. Enfim, você tem que fazer no teste. Se você estiver em casa, comece a vender sob encomenda para você não perder. Isso, porque às vezes você faz e fica naquela expectativa de vender, e no começo é muito difícil, ainda mais agora na pandemia, e aí você não vende, perde e acaba desanimando de vender. Se você fizer sob encomenda, você já postou umas fotinhas lá, faz pra casa mesmo, faz pra família, tira as fotos e já posta pra vender. E você não vai estar perdendo nada, né, gente? Porque tá lá sob encomenda, a pessoa vai entrar em contato com você e pedir sob encomenda, então você não vai ter perca de nada. E faz por encomenda, isso. E conforme você for conseguindo clientes, você pode deixar alguns de pronta entrega, geralmente final de semana, por exemplo. Durante a semana, depende também, né? Se for bolo caseiro, tem muita gente que compra durante a semana para tomar um cafezinho da tarde. Então, você já aposta que tem sob encomenda depois do almoço, para a pessoa já saber que você tem ali um bolinho lá separadinho sob encomenda fresquinha. Ela já pensa, eu vou lá, vou ligar para ela, vou encomendar esse bolo, separar esse bolo que já tá lá e tal, a pessoa já vai programando. Nunca posta em cima da hora, 3 horas da tarde, hora do café, aí a pessoa já tá tomando café, nem se programou para comprar e seu bolo vai ficar lá, entendeu? Então, poste sempre antes que tem, se você for fazer a pronta entrega, né? E aí você vai conseguindo clientes e eles vão entrando em contato com você e aí vai te indicando, como eu já falei, e as coisas vão fluindo, gente, porque nada vai ser um boom de uma vez. Sim, claro que pode acontecer de pessoas estourar, mas a realidade da maioria das pessoas é um trabalhinho assim de formiga. É passo a passo, é de pouquinho em pouquinho, e aí vai crescendo aos poucos, e isso é bom porque vai te dando suporte, estrutura para você ir crescendo com estabilidade e não dar aquele boom e você ficar perdido, não saber o que fazer e acaba fechando a empresa porque você não sabe administrar ou não sabe ter uma produção organizada ou não consegue, sabe, se organizar dentro daquele mundo de encomenda. Então é bom você crescer aos poucos porque você vai pegando experiência com comércio, com produção, com tudo, e isso vai vindo aos poucos e você tem aquele suporte para manter quando for crescendo mais, entendeu? Então essa coisa do passo a passo, do processo de crescimento, isso é muito importante para você ter suporte, para você ter experiência, para você conseguir manter depois tudo que vier pela frente do que você tá plantando agora, entendeu? Assim eu penso, né? E assim foi comigo. E tá sendo, porque tem muita coisa que eu quero e que eu sei que o que eu tô passando hoje vai me dar suporte lá na frente para me conseguir manter e organizar tudo certinho, porque tudo que a gente vive é uma experiência, né, gente? E isso agrega do que a gente vai fazer de escolha lá na frente. Vamos parar de falar, Sabrina? Próxima pergunta. @Eliane Riffert. Você é muito iluminada, mulher. Deus abençoe sua família. Obrigada, Eliane. Deus abençoe você também. E obrigada a todos que estão inscritos aqui no canal, que tá lá no Instagram também, meus amores lindos, maravilhosos, meus amados, que estão lá sempre me prestigiando. Eu posto uma fotinha do meu dia a dia, das minhas receitas. Tem lá uma curtida, um comentário. Isso é muito bom, eu fico muito feliz. Próxima pergunta, @teus1_lima. Já usou outro fermento sem ser o da Santo Grano? Só encontro Dona Benta e Dr. Oetker. Já, Teus, já. Eu já usei outros fermentos, sim. Nossa, gente, agora me falhou a memória. Aquele da embalagem vermelhinha é Dona Benta? Não é Dona Benta, não. É fermento...
Pó Royal. É Pó Royal, lembrei. Porque a gente aqui falava até pela marca, nem chamava de fermento químico. Usei muito Pó Royal, gente, muito Pó Royal mesmo. Só que esse fermento da Santo Grano, como a gente já compra da distribuidora Azevedo, a farinha da Santo Grano e vários outros ingredientes, se eu não me engano, o cacau, o chocolate, não, o chocolate em pó 50% é da Milk, mas o cacau 100% também é da Santo Grano. Então tem vários produtos que a gente compra deles, a gente gosta da qualidade, esse fermento nunca me deu problema, como eu já falei pra vocês em um vídeo que eu gravei. Eu coloco o fermento no bolo e deixo lá mais ou menos 30, 35 minutos, às vezes até 40, 45 minutos. E ele cresce, fica úmido, fica alto, não perde na qualidade. Isso no máximo 40, 45 minutos. Não deixo mais que isso também não, gente. Por quê? O fermento, ele tem dois gatilhos para ativar ele. Se você colocar o fermento e já tiver leite, óleo, qualquer líquido na massa, o líquido ativa o fermento, a água. Então, assim, Sabrina, você coloca leite na massa, coloque. E aí, quando eu coloco o fermento no finalzinho, ele já começa a ativar. Só que, para ativar a potência total do fermento, tem que ser entre 50 e 60 graus. Então, ele já começa a agir na massa. Mas para ele ter a total potência dele ativa, é só acima de 50 a 60 graus, que é no forno, porque a temperatura ambiente ela varia entre, sei lá, 28, 30 graus, né? Então, assim, ele já ativa mas ele é ativado totalmente quando ele entra nessa temperatura. Aí tem gente que me fala, Sabrina, tem gente que coloca na geladeira. Gente, você colocando na geladeira ou não vai fazer diferença, porque o que ativa o fermento é o líquido, certo? Certo, depois que o líquido ativou, a temperatura ambiente de 30 graus não vai fazer diferença nenhuma. Só quando você colocar em 50 graus. Então, se o líquido já ativou o fermento ali e você colocar na geladeira para baixar a temperatura e não ativar o fermento, não tem sentido, porque o líquido já ativou e agora a segunda ativação é só acima de 50 graus. Então, assim, eu não coloco, mas tem gente que coloca. E eu também penso, eu coloquei o bolo na geladeira, ele vai cair a temperatura. E depois eu coloco ele direto no forno quente, eu nunca fiz o teste. Tem gente que faz, que posta, que dá certo. Tem coisa que dá certo comigo, gente, e tem coisa que dá certo com outra pessoa, tem coisa que vai dar certo com você e comigo não vai. Então, assim, eu nunca testei, mas eu acho que tirar de uma temperatura muito baixa e colocar numa temperatura muito alta é arriscado, né, de dar algum probleminha aí. Mas, como eu falei, eu não tenho curso de confeitaria, eu não tenho informações técnicas. O que eu passo pra vocês, gente, é o que eu faço aqui em casa, na padaria, dá certo e eu vendo. Aí você fala assim, Sabrina, e tal informação assim, gente, tem coisa que eu não vou saber como falar pra vocês, porque eu não tenho informação pra isso e não tenho informação técnica pra isso. Agora, o que eu já fiz, o que deu certo pra mim, o que é experiência minha de casa, de padaria, dessa correria minha de vida de padaria, que eu tô aprendendo na luta mesmo, eu vou passando pra vocês. Agora, o que é informação técnica, coisa que eu não sei, coisas assim, além do que eu tenho de experiência do meu dia a dia, eu realmente não consigo informar pra vocês. Mas eu posso pesquisar, né? Nada que isso me impeça de pesquisar. Mas assim, eu acho que a experiência conta mais do que uma teoria. Não que a teoria não ande com a experiência e a realidade, né? Porque você precisa da teoria para executar uma coisa e dar certo. Mas, às vezes, quando você faz uma coisa, você fala, nossa, Sabrina, mas você deixa o fermento aí, eu já ouvi falar que não dá certo e tal. Gente, essa é a minha experiência aqui na minha casa e na padaria, é o que eu faço, dá certo com o fermento que eu uso. Eu filmo os vídeos pra vocês, eu mostro pra vocês eu fazendo aquele processo e depois eu mostro o bolo pronto, cortado, fofinho, assim, daquele jeito lá. É minha experiência? É o meu forno, é o fermento que eu uso, é daquele jeito que eu faço. Pode ser que você use um outro fermento, pode ser que o seu forno tenha uma temperatura mais alta, não sei, e não dê certo. Pode ser que você coloque o bolo na geladeira e depois coloque no forno e fique excelente.
Pode também, entendeu, gente? Mas assim, o que eu passo é minha experiência com os bolinhos. Porque eu acho que vale muito. Gente, vocês não têm noção como eu pesquisei e procurei alguém que tivesse fazendo bolo em casa e que tivesse com dúvida que fosse, porque eu sou igual a vocês, eu tô em casa lutando, aprendendo, fazendo bolo, às vezes erro uma massa, erro outra massa, mas eu continuo testando, me vem uma ideia, eu falo, eu vou fazer isso porque eu acho que vai dar certo, vou lá e faço, o negócio dá certo e eu venho cá e mostro pra vocês, porque, nossa gente, se você comprar aí uma coisinha pronta, que a pessoa tem um nome aí e ela vai te passar uma coisinha pronta, mas ela não te passa a experiência, é complicado, mas enfim, conversa pra outra coisa. Então, Deus, eu já usei outro fermento pó royal, e também dava certo meus bolos. A única coisa que eu quero só abrir um parênteses rapidinho aqui, porque eu já tô falando demais, é que quando eu usava colher de sopa, colher mesmo que a gente come, para medir fermento, eu perdi muitas receitas porque eu não tinha muita noção do que é uma colher de sopa, uma colher de sopa mais média e uma colher de sopa cheia. E às vezes eu colocava o dobro de fermento numa massa, por exemplo, que é 20 gramas, eu colocava 30, 40 gramas de fermento, porque eu pegava uma colher de sopa mais generosa, sabe? E aí eu ia perder a massa, porque o fermento em excesso, gente, ele resseca a massa, deixa a massa extremamente ressecada e ele também faz o bolo supitar, ferver e derramar. Aí você pensa, nossa, foi muita quantidade de massa na forma, às vezes foi fermento, às vezes foi excesso de açúcar, porque o açúcar ele vai derretendo ali, ele não consegue deixar a farinha crescer, né? E aí fermenta não, derrete ali, vira aquele melado ali em cima, derrete tudo e... Enfim, já errei trem demais. Quando eu comprei a colher medidora de uma colher de sopa exata, gente, eu parei de errar massa também. Principalmente massa de bolo recheado. Nossa, meu Deus, a minha massa afundava no meio. E eu, ai meu Deus, que é isso? Eu fiz a massa igualzinha, tudo certinho. Quando eu percebi, eu tava colocando excesso de fermento e a massa crescia e depois afundava. Era terrível, enfim. Então, se você tiver condição de comprar uma balancinha ou uma colher de sopa, aquelas colher medidora, compre, porque você vai evitar muita perca de massa, viu? @Dalila Bolos. Como faz para dar conta dos filhos e trabalho? Fico impressionada. Parabéns, você sabe que te amo. Ai, Dalila, eu sei quem você é. Você tá lá no Instagram, tá no YouTube, tá aqui no YouTube também, eu sei, você é uma fofa. Se eu não me engano, você segue também a Amo Tudo Isso, a Si. Ah, você é linda, muito obrigada. Amo você aqui no meu canal, amo seus comentários. Deus abençoe sua vida. Então, Dalila, eu tenho uma organização de horários, entendeu? Por exemplo, eu tento acordar todos os dias às 5 horas da manhã e faço meu devocional, 5 às 6. É um exemplo, eu vou passar aqui pra vocês mais ou menos o que eu tento fazer no meu dia. Eu faço isso 100% certo? Não faço. Gente, eu não consigo seguir certinho porque tem imprevisto, tem 3 crianças no meio disso. Então, quando você tem criança, gente, você pode contar aí com o imprevisto, que nem tudo que você planejou vai sair do jeito que tá, mas a gente tem que ter um norte, né? Então, eu deixo planejado e tento cumprir o máximo que eu conseguir. Das 5 às 6, deixa eu olhar aqui, tá até anotado aqui no meu caderno, a minha rotina, eu tava até passando ela hoje pro Bebeto, falando que eu não consigo pegar encomenda de bolo recheado, porque se eu pegar encomenda de bolo, eu não consigo me organizar. Depois, meu dia vira uma bagunça e vai atropelando uma coisa e a outra. Então, aqui, gente, a minha rotina. Rotina atualizada 2021. Deus em primeiro lugar, minha família depois, porque a gente tem que cuidar da família. Não adianta nada você ter bens materiais e não cuidar do filho, não cuidar do marido, não cuidar disso, né? Porque eu acho que eles são, não é clichê, mas são os maiores tesouros que a gente tem. E todo o nosso prazer, acho que na nossa velhice, vai ser tudo que a gente investiu na família e não em bens materiais, né?
Não que a gente se esqueça, né, gente? A gente tem que cuidar da gente também, nem tudo é só assim, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Mas a gente tem que investir em amor, em afeto, né? Enfim. Ai, gente, eu falo demais. Deus, família, casa. Aí depois dos meus filhos eu tento organizar minha casa. E depois vem o canal e os bolos, que é o meu trabalho. Então, das 5 às 6 da manhã eu faço meu devocional. Das 6 às 9 da manhã eu faço minha produção de bolo, que é os bolos que eu filmo pra vocês, os copos da felicidade, salada de frutas, sanduíche natural, pudim, essas coisas eu faço das 6 às 9. Por que das 6 às 9? Porque é o horário que os meninos estão dormindo. Agora eles estão dormindo, gente. Eu não tô produzindo hoje e eu tô gravando aqui pra vocês. E agora deve ser umas 8h30 da manhã, quase 9 horas. E daqui a pouco eles acordam. Das 9 às 10h30, rotina das crianças. Escovar os dentes, arrumar a cama, fazer a oração da manhã antes disso e tomar o café deles. Como são 3 crianças, eu separei 1h30. Ter que ir lá, acordar, levar eles ali, escovar os dentinhos, trocar de roupa, voltar, arrumar a cama. Sem aquela correria, sem aquela coisa louca, tipo no tempo deles, ensinando, tirando um tempo pra ensinar, ou faz assim, faz assim. É perfeito todo dia? Não. Tem dia que eu faço pra sair mais rápido o negócio ali e adiantar, sabe? Mas eu tento ensinar. 10h30 às 11h30, a minha casa. Antes, gente, das 10h30 às 11h30, eu fazia almoço, só que eu inverti. Agora eu faço janta e tiro marmita na janta. E das 10h30 às 11h30 é a limpeza diária da casa. Lavar roupa, lavar as louças, passar um paninho no chão, tirar o lixo, essas coisas dentro desse horário. Por que eu não faço mais almoço nesse horário? Porque como eu fazia produção, depois que já saía da produção, eu já ia arrumar os meninos, na hora que chegava 10h30, gente, eu já tava muito cansada. E eu pensava, nossa, eu tenho que fazer almoço, eu tô muito, muito cansada. E eu ficava assim, muito estressada. E eu fazia comida não com aquele prazer, sabe? Então eu resolvi passar pra noite, porque aí nesse horário aqui eu dou uma arrumadinha na casa mais ou menos, não tem aquela obrigação do horário do almoço sair na hora certa, sabe? E eu já tenho a marmitinha pronta, eu já arrumo a casa ali sossegada, que a comidinha já tá pronta. Das 11h30 ao meio-dia e meia, nosso almoço. Por que eu tiro 1 hora? Porque não é só eu, gente. Eu tenho que colocar pros 3. A Manuela come sozinho, o Laura tá começando a comer sozinho, porque ele era muito dependente de mim, isso foi um erro meu. E eu dou pro Otávio e como minha comida. Então é no mínimo 1 hora. De 1 às 2 horas, eu arrumo a cozinha do almoço, limpo o fogão, aquela luta ali na cozinha. 2 horas eu tenho que ir lá na rádio levar o lanche. O Bebeto tá aqui almoçando, eu dou um pulinho lá na padaria, pego o lanche da rádio, levo pra eles e volto. Quando eu volto das 14 às 15 horas, eu tenho meio que um horário livre, das 2 às 3. Esse horário, eu tenho uma rotina de limpeza diária, tipo assim, pra não acumular janela, guarda-roupa, todo dia eu abro uma parte do guarda-roupa, dou uma limpadinha ali meia hora, ou pego um paninho, passo na janelinha. Então, assim, é uma limpeza diária que eu tenho numa planilha, sem ser aquela limpeza, assim, que eu já fiz de manhã, né? E quando não, eu vou fazer alguma coisa no YouTube, vou responder algum comentário, vou gravar alguma coisa, ou faço alguma edição que tá precisando. Nesse tempo aqui, é 1001 utilidades. Aí, das 15 às 16, é o café das crianças. Aí eu coloquei aqui embaixo, que eu sempre pego um carboidrato, que é um pãozinho, uma frutinha e um iogurte, vitamina, suco, alguma coisa nesse sentido. Das 15 às 16. Nossa, abrindo 1 hora pra tomar café? Gente, porque eu tenho que preparar, tenho que colocar pra eles, tenho que auxiliar a Laura, a Manuela, e o Otávio eu tenho que dar, eu tenho que tomar. Então, tudo aqui que a gente faria em 15 minutos, eu jogo aí 1 hora, porque são 3 crianças e o negócio é complicado. Das 16 às 17, eu tento fazer exercício aqui em casa com as crianças, que eu assisto aquele canal Carol Borba. É maravilhosa, 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 e eu amo os exercícios dela, eu faço os mais fáceis, e eu tô tentando fazer todo dia. Minha nutricionista tá pegando meu pé e eu vou conseguir, mas não é todo dia que eu faço, tá, gente? Porque tem dia que chega às 4 horas da tarde que eu penso, nossa, agora eu tenho que fazer exercício, e eu só quero sentar nesse sofá aqui e descansar. Mas tem dia que eu falo, não, eu preciso, porque senão eu vou ficar entravada, não sei lá. Das 16 às 17 horas
eu tenho um tempo livre com as crianças. Às vezes eu emendo das 16 às 18, né? Mas quando não, é das 17 às 18 eu tenho um tempo livre. Esse tempo, gente, eu tento dar atenção mesmo, aquela atenção assim de conversar, de não pegar celular, de olhar, conversar, Manuela, e eles, quando eu tenho esse tempo com eles, gente, o Alaur fica subindo em cima de mim. A Manuela fica perguntando o tempo inteiro, tudo que você imaginar, ela pergunta. O Otávio também fica chamando atenção, e eles gostam daquele tempo que você tem pra eles, porque eles se sentem amados, eles gostam daquilo de estar próximo. E às vezes quando você tá naquela correria, eles querem estar ali próximo e aí fica te atrapalhando, você fica um pouco assim, ansiosa, né? E quando você tira esse tempo, eles entendem. Quando a criança tem rotina, ela também entende que você tem um tempo de trabalhar e às vezes não fica tanto em cima de você quando você tá trabalhando. Mas eu tiro esse tempo com eles, às vezes a gente coloca 3 palavrinhas, às vezes lê alguma coisa, às vezes joga no celular. Às vezes vai lá na praça, agora não pode ir na praça porque tem o decreto, né? Então, é isso. Tem esse tempo das 17 às 18. Das 18 às 19, o banho das crianças. Geralmente começa no Otávio, depois a Laura e a Manuela toma o dela sozinha. Ou às vezes ao contrário, eu já mando a Manuela, vou fazendo alguma coisa, separando a roupa dos meninos ali, depois eu vou dando banho dos meninos. E das 19 às 20 eu tento fazer a janta, né, gente? Às vezes não sai às 20, mas sai às 20h30. E aí eu faço uma jantinha, já tiro a marmitinha do almoço pra não ter que fazer almoço no outro dia, graças a Deus. Gente, almoço, quando eu tirei almoço da minha vida foi um sossego. Por isso que eu falo sobre teste, porque eu sempre fazia almoço, mas era muito corrido pra mim. Aí um dia Deus colocou na minha cabeça, por que você não faz janta e tira o almoço e você tem aquele almoço mais tranquilo? Aí eu comecei a fazer isso, tá mais tranquilo. Depois da janta, das 20 às 22, né, que aí eu fiz a janta até às 20, das 20 às 22 os meninos jantam e a gente vai olhar a Bíblia, deita lá na cama, começa aquele processo de desligar, né, eu tiro os tablets, celular, tudo, deixo a televisão ligada e se eles dormirem, ok, se não, aí às 22 eu vou desligar a televisão, gente, porque às vezes a gente deixava a televisão ligada e eles ficavam lutando contra o sono pra assistir televisão. E um dia eu pensei, gente, mas pra que eu deixo essa televisão ligada? Aí eu deixo a luz do banheiro acesa, a porta aberta, televisão apagada, aí eles dormem. Quando não, às vezes um ou outro vai lá pra minha cama, eu deito ele no meu braço, faço um pouquinho de cosquinha assim nas costas, porque a família inteira gosta. E aí eles dormem e eu levo pra caminha deles. Assim, em meia hora no máximo, se ele deita na minha cama, eu já durmo. E depois disso, gente, como eu comecei meu dia com devocional, eu termino meu dia com um devocional também. Não um devocional, mas no estudo, eu leio a Bíblia, eu faço minha oração, agradeço a Deus, porque se não fosse Ele, nada disso seria possível, minha vida estava uma bagunça e nem sempre foi assim. Nossa, gente, eu não gosto nem de lembrar como que foi a situação anterior. Mas essa é a minha rotina atual, depois eu falo mais do passado, porque foi um passado muito difícil. E eu dou conta por causa disso, gente. E eu dou conta de tudo? Não, às vezes eu não consigo fazer tudo, às vezes eu pulo, às vezes uma coisa passa em cima da outra. Mas eu tento seguir isso, é um norte que eu tenho. Porque às vezes se você acordar e você não tiver um norte, você não sabe o que você faz primeiro. Se você tiver tudo anotadinho assim, você fala, eu tenho que fazer isso. Aí você fala, nossa, mas hoje não dá pra fazer isso. Ok, Sabrina, tá tudo bem. Agora passa, continua fazendo o que você dá conta e tá tudo ok. Porque você é humana e tá tudo ok. Porque se você se cobrar demais, gente, você vai ficar piradinha e vai adoecer. Mas isso é conversa pra outra coisa, porque eu já enrolei demais nessa pergunta, Jesus. Deve que foi meia hora dessa resposta. Dalila do céu, você me tirou aí 20 minutos de resposta. Gente, só pra finalizar da Dalila, se vocês quiserem mais sobre rotina, eu vou postar e eu também vou fazer uma enquete aqui no canal sobre o melhor dia pra postar o vídeo de meu vlog, né, que é o vídeo de rotina, porque na segunda eu sempre posto receita. E nas receitas eu não converso muito com vocês, porque geralmente quem busca receita não quer ladainha, quer receita, modo de preparo e ok, tá bom, tchau, fui.
E quem quer vlog, quer mais aquela aproximação, que é o que eu tô tendo aqui agora com vocês nesse vídeo de perguntas e respostas, né? E aí, eu tava pensando em fazer o vídeo de receita na segunda e o vídeo de vlog na sexta, porque eu acho que fica legal. Mas aí eu pensei, na segunda e quinta, segunda e sexta, não sei, eu tô pensando ainda, vou fazer uma enquete com vocês aqui mesmo no YouTube pra ver o que fica melhor e o horário também. Mas eu acho que o horário vai manter 20 horas, porque é um horário muito bom. Todo mundo chegou do serviço, é um horário que às vezes a pessoa já tomou um banho, já tá jantando, e aí é um horário de relaxar e ver meu vídeo, né, gente? Então, vamos passar para a próxima pergunta. @LeticiaFernandes1. Comecei a te seguir. Gostaria de saber se você tem confeitaria ou sai para vender esses bolos lindos. Letícia, eu tenho uma padaria com o meu esposo, só trabalha nós dois. Eu em casa fazendo os bolos e as sobremesas. E ele lá com os pães, pão de queijo e no atendimento, que não é fácil lidar com o cliente no balcão, mas ele tá lá firme e forte. E já teve momentos que a gente tava em Uberlândia que a gente não tinha carro, não tem carro ainda, mas aqui como é do lado da padaria, eu produzo em casa, às vezes levo, às vezes eu tô lá também, né? Mas é mais difícil eu estar lá por causa das crianças. Mas lá em Uberlândia, gente, ele trabalhava sozinho na padaria e eu não tinha como produzir em casa e levar porque não tinha carro e era longe, era em outro bairro, não, foi uma maior dificuldade, enfim. Temos padaria. Agora, vamos passar para a próxima pergunta. @pascolato81. Forno, temperatura, tempo e fale também da importância da qualidade dos ingredientes. Forno, 180 graus a 35 minutos no forno convencional aqui de casa. E também é mais ou menos isso no forno a lastro lá na padaria. No forno turbo, você vai diminuir a temperatura para 150 graus ou 160. Eu tenho que confirmar isso lá na planilha do forno lá de assar, né? Porque cada produto da padaria tem um tempo e tem também tempo de turbina, igual no bolo, você deixa 15 minutos sem e 15 minutos com turbina. Então, assim, é uma infinidade se for assar no forno turbo. Mas nos fornos convencional aqui de casa, aí no alastro é 180 graus, mais ou menos 35 minutos. Ou até corar, gente. Ou até corar não, até você espetar o palitinho e sair limpo. Porque às vezes cora e ele ainda tá cru, né? Porque você tá assando uma temperatura muito alta. Temperatura, eu falei pra vocês 180, o tempo é 35 minutos. E qualidade dos ingredientes. Gente, qualidade não significa mais caro e nem o mais famoso. Às vezes você fica presa à marca e fala, nossa, se ele é mais caro, às vezes ele é melhor e tudo mais. E às vezes ele é só mais caro porque a empresa tem um grande custo com marketing e às vezes ela ganha assim na propaganda, né, e não na própria qualidade do produto, e você paga mais pela marca e não pela qualidade. Então, o que eu falo? Eu tinha muita, mas muita mesmo, muito preconceito com alguns ingredientes, e hoje que eu uso, que eu faço teste e que eu era, né, eu tô diminuindo muito minha comilança de bolo, mas que eu experimentava e que eu falava, nossa, esse bolo ficou muito bom, porque, gente, eu amo bolo, então quando você faz uma coisa que você gosta, você tenta fazer o melhor pro cliente também gostar daquilo. Então, como eu amo bolo, eu fazia o melhor bolo, o bolo mais fofinho, um bolo úmido, um bolo que não desce na garganta, assim, nossa, você tem que beber 1 litro de água pro bolo descer, não, um bolo assim, que não é aquele bolo esfarelento, é um bolo fofo, ai, gente, todos esses aspectos eu pensava, nossa, meu cliente vai gostar, porque eu gostei, não que tudo que eu gosto, meu cliente vai gostar, né? Mas você vai pegando um norte, assim, pelo que você gosta, pra você fazer uma coisa boa, né? E aí, eu fiz testes com vários ingredientes, tinha preconceito com alguns, que hoje eu uso sempre. Então, faça o teste, porque às vezes você tem preconceito com um ingrediente ali que não é tão famosinho, mas que ele tem uma qualidade boa, vai te dar uma qualidade boa, vai te dar uma validade boa. Então, faça testes com os ingredientes. E, principalmente, se você não vai fazer para casa para comer, você vai fazer para vender, aí que você tem que testar mesmo, porque você tem que testar qualidade, custo,
tudo isso, tem que fazer inúmeros testes. Então, você pega uma receita e vai testando. Ah, eu gosto dessa farinha X, mas essa aqui fulano falou que é bom. Faça com que você goste, faça com que a fulano falou que é bom para você fazer o teste e você tire as suas conclusões. Mas assim, é sempre bom fazer com produtos de qualidade, porque quanto mais qualidade você tiver nos seus ingredientes, melhor o produto final vai ficar e vai ter uma validade maior e vai ter um sabor maior e tudo isso, né, gente? Então é isso. Próxima pergunta, tá quase acabando, gente. @Cris Bonfim. Sabrina, você sempre gostava da parte da confeitaria? Sempre, gente. Sempre gostei de confeitaria. Desde criança fazia bolo para vender pro cabo Ivan, que era um cabo muito conhecido da minha avó aqui na cidade, porque como eu acho que eu falei pra vocês no início desse vídeo, que a minha mãe e meu pai servia comida pra cadeia, que eles tinham uma licitação com o estado. Então a gente levava essas comidas, às vezes eu ia e os policiais brincavam com a gente e tal, e a gente tinha uma certa amizade, eu fazia bolo pra vender, esse bolo Fanta, nunca mais vou esquecer. Às vezes posso até fazer ele aqui pra vocês, pra lembrar da minha infância, né, da época que eu fazia esse bolo, furava ele inteirinho assim com garfo. Mas depois jogava coco ralado em cima com leite condensado para esconder os furinhos para entrar a Fanta, né, gente? Enfim. E gostava, assim, gostei sempre, sempre fiz, fazia para comer, mas só comecei a fazer para vender quando a gente começou a vender lá na quitandaria com a minha mãe. Próxima pergunta, gente. @Vasconcelos Tamires. Quando você iniciou, teve muita dificuldade? Foi uma benção achar seu canal, tem me ajudado muito. Sim, quando eu comecei, gente, por mais que eu sempre gostei de confeitaria, que eu fazia quando eu era criança, gente, quando eu comecei a fazer os bolinhos, eu perdi muita massa, eu falei pra vocês. Já teve muito, eu acho que eu tenho foto dos meus bolos lá da quitandaria. Não eram tão bonitinhos, eu vou postar, se eu achar, eu vou colocar aqui pra vocês verem em algum lugar aqui do vídeo. Teve fase que eu fazia com aquela massa pronta da Vilma, bolos Vilma, sabe? Mas eu sempre quis fazer a minha massa, a massa caseira. Falar, não, esse bolo aqui, ó, caseirinho, gostoso, não de massa pronta, né? E eu fui testando muitas receitas. Gente, eu testei muita receita mesmo, vocês não têm noção. Eu perdi muita receita. E como eu falei pra vocês, eu fazia passo a passo, eu ia clicando assim, dava o play no vídeo e via o que ele fazia. Fazia igualzinho, gente, mas igualzinho. Quando eu colocava lá no forno, não dava certo. Eu ficava super frustrada. Eu falava, vai ser massa pronta mesmo, porque eu não dou conta disso mais e tal. E às vezes nem minha massa pronta ficava tão bonita, gente. Tava assim, parecia que eu tava macumbada, sabe? Mas acertei na massa, tô muito feliz. Deus me abençoou. Eu adaptei essa massa à minha forma e também a quantidade de ingredientes. Eu aumentei leite, aumentei um pouquinho do óleo, enfim, pra ficar bem fofinho, pra ter uma validade maior. Ficou perfeita, pra mim é perfeito, vendo muito, todo mundo elogia. Tem muitas inscritas, gente, muitas inscritas que fazem esses bolos meus, da minha massa básica. Me manda no Instagram, eu repostei todas, tem eu esqueço uns stories salvos lá, que é só de inscrita, só de bolo de inscrita que eu postei, perfeito. E todo mundo fala que, só elogios, eu tô vendendo muito, e isso me deixa muito feliz, porque o que tá dando certo aqui pra mim, tá dando certo com vocês, e a confirmação vem através das fotos, através desses comentários assim que eu posto lá, e eu tô muito feliz. Mas nem sempre deu certo, já chorei muito, gente, chorei de lágrima descer, porque eu me sentia muito, assim, impotente de não conseguir fazer o bolo, sabe? Eu falo, gente, mas quando eu era criança eu fazia, por que esse bolo de cenoura tá saindo solado agora? Um chinelinho desse jeito. Aí eu falava, mãe, essa receita é assim, se assada, sabe? Nessa receita eu falava, não é possível, eu fiz alguma coisa errada. Mas enfim, aos poucos eu fui pegando mais o jeito e aí o negócio foi dando certo. Próxima pergunta, gente, tô falando demais, tá acabando. @Gilza Arruda. Você é evangélica? Sim, Gilza.
sou evangélica, só que atualmente não estou frequentando nenhuma igreja, porque nós viemos de Uberlândia para Rio Paranaíba e não tinha a nossa igreja aqui, porque ela é lá de Uberlândia, né? E aí nós estamos sem, mas estou assistindo alguns cultos pela televisão, pelo YouTube e fazendo meus estudos bíblicos sempre. Me sinto muito próxima de Deus, mas eu sei que é importante a comunhão e eu espero que Deus prepare um lugar que nós nos sentimos bem, acolhidos, que a gente realmente possa dar frutos naquele lugar, sabe? Atualmente ainda estamos à procura. Gente, cadê? Eu perdi. Ah, sim. @Carla Yuki. Qual sua dica para quem quer vender café da manhã na rua com suas receitas de bolo? Eu acho difícil você fazer um bolo caseiro, vários, né, e sair para rua para vender, porque ele é muito grande, ocupa muito espaço. Mas o que eu posso te falar para fazer? Faça em tabuleiros, massas, por exemplo, vou fazer uma massa de chocolate e fazer uma cobertura de uma ganache e jogar um granulado por cima. Parta, se for na forma de 36 por 26, vai dar 3, 6, 9, 12 pedaços e você coloca naquelas embalagens quadradas com tampa, porque aí você consegue colocar várias dessas embalagens pequenas dentro de alguma bolsa térmica e levar pra rua. Você pode até levar uma garrafa de café pronta, né, para servir o café. Não sei se na pandemia agora seria viável levar o café e tudo mais, mas pode levar os bolinhos nessas embalagens. Tem aqui no canal essas embalagens que eu tô te falando no vídeo de bolo de cenoura, que eu fiz as fatias quadradas pra vender. Gente, vendeu super bem, viu? Então, assim, se você for pra rua, é melhor você levar os bolos caseiros nessas embalagens quadradas. Não quer fazer com cobertura? Não faça. Faça um bolo, por exemplo, que vende também, deixa eu lembrar aqui, me fugiu o nome, gente. Fubá cremoso, que fica aquele cremezinho em cima, sabe? Maravilhoso, nossa, me deu até vontade. Você faz na forma também de 36 por 26, corta 12 fatias e coloca na vasilhinha. Vai sair, eu não sei de cabeça aqui agora, mas sei lá, você vai vender a fatia por 3,50. Se for sem cobertura, né? Se for com cobertura vai ser mais. Então a dica para vender na rua são monoporções, porção para uma pessoa só, para ela pegar ali, comer ali e levar. E não uma coisa que você vai ficar partindo, até porque na pandemia é complicado você ficar abrindo um bolo e ficar partindo ali e tal, e ter que pegar para evitar assim contaminação, né? Então faça nas embalagens individuais, use a massa de bolo caseiro, massa básica, mas coloque nessas embalagens individuais que vende bastante. A pessoa acha até melhor pegar só a fatia dela ali, comprar só a fatia, comer ali, ir embora, tchau, obrigada. Gente, mais uma pergunta, Fernanda Anunes. Como começar a fazer bolo para vender? O que eu preciso ter de início? Utensílios e dicas. Fernanda, para você começar a fazer um bolo, você pode fazer em casa com o forno que você tem do seu fogão mesmo, comprar as forminhas. Para fazer o bolo caseiro, eu não uso batedeira. Uso batedeira só para fazer o bolo da massa de bolo recheado. Então, você precisa ter uma vasilha. Eu bato, gente, no liquidificador, mas não precisa. Essa massa, se você quiser fazer ela na mão, se você não tiver liquidificador, você consegue. Você pode colocar o ovo, o açúcar e o óleo e bater ali uns 2, 3 minutinhos até você ver que o açúcar tá começando a dissolver, sabe? Misturar bem assim na massa, porque não é legal você colocar o leite com açúcar ainda, que é aqueles farelinhos. Por isso que eu bato, porque é mais rápido e não cansa tanto o braço, né? Ficar ali 2, 3 minutos batendo ali até dissolver, cansa. Mas se você não tiver, tem como você fazer sem o liquidificador. É só bater, depois coloca o leite, depois a farinha, depois o fermento e tá tudo ok. E aí você vai assar o bolo, vai ficar bonitão. E você, se você tiver condição, você precisa de um fouet, mas se não, você pode fazer com uma colher mesmo, que vai dar certo do mesmo jeito. Então é isso, basicamente, né, gente? O forno, se você não tiver liquidificador, não tem problema, uma bacia, um fouet ou uma colher. E os ingredientes de início, se você não quiser investir muito, começa com as massas básicas, que é a farinha de trigo,
bolo formigueiro e o de chocolate, que você vai precisar de poucos ingredientes. Eu vou fazer 4, 5 sabores diferentes de bolo, usando aí uma vasilha, uma colher e o seu forno. Agora, se você quiser investir um pouco mais, aí você pode comprar um liquidificador, pode comprar um fouet bom, porque tem uns fouet que você gasta mais do seu braço do que o próprio fouet, né? Pode comprar um bowl melhorzinho e tudo mais para ir melhorando assim o seu trabalho e você não ter que fazer tanta coisa, né? Bater tudo na mão, deixa bater no liquidificador e vai fazendo as outras coisas. Mas se não tiver, gente, tudo tem um jeito, graças a Deus, dá certo para todo mundo. E aí você vai comprando as coisas aos poucos depois, quando você começar a vender os seus bolinhos. Gente, falta só 3 perguntas. Deve ter 1 hora de vídeo aí já, né? @ Nathalie Silva 33. Fez curso de confeitaria? Não, Nathalie, não fiz, não sou confeiteira. Sou dona de casa, passando aí pra vocês receitas que eu tenho de família, outras que eu peguei da internet e adaptei pra mim. E tenho aí uma padaria, né, gente? E tô passando pra vocês a minha experiência do dia a dia realzão aí, do que a gente passa todo dia na padaria. E se vocês quiserem mais vídeos disso, pra quem tá começando, porque o meu canal não é para dar uma aula de confeitaria e nem uma aula de empreendedorismo, porque eu estou aprendendo todo dia. Então eu não tenho uma fórmula mágica e não tenho o caminho das pedras para passar aqui para vocês com toda a segurança que vai dar certo. Eu passo aquilo que realmente está acontecendo e eu vou mostrar para vocês o que deu certo e vou mostrar para vocês o que também não deu certo, entendeu? Por exemplo, o meu bolo de churros invertido não deu certo. Já tinha dado? Sim. O dia que eu fui gravar, não deu certo. Não sei porquê, mas vou gravar pra vocês porque eu não desisto. Próxima pergunta. @Priscila Ribeiro, da underline, eu acho que é S. Sabrina, qual o tamanho das suas formas? Minhas formas para bolo caseiro é 16 por 8 centímetros de altura. Eu acho que eu não falei isso em nenhuma pergunta aí. Por que eu uso a 16 por 8 e não a 20 ou a 22? Porque se eu usar a 20 a 22, eu tenho que vender um bolo de 20, 25 reais. E eu não vendo aqui a esse valor. Se eu colocar um bolo a mais que 10 reais, a gente não vende. Então, a gente reduz o tamanho do bolo, não tanto. Não fazer um bolinho assim na embalagem G32 para ficar aquele bolinho petitinho. Vocês podem ver que o bolo que eu faço na forma 16, que rende muito a receita, que se eu fosse fazer na de 22, eu acho que daria só 2, e na 16 dá 4, ele não fica um bolinho petitinho. Por quê? Ele é um bolo alto e aqui, a parte de baixo da minha forma, ela é um pouco menorzinha, mas ele abre assim. Então, aqui em cima na embalagem, ele fica um bolo grande, ele enche a embalagem, não fica aquele bolinho miudinho lá. Então, a gente tem que raciocinar e falar, nossa, eu preciso fazer um bolo menor, mas eu preciso fazer um bolo que não seja tão pequeno para essa forma aqui, que é a embalagem normal G32. Então, gente, eu fiz um monte de teste com umas forminhas que a minha mãe tinha lá em Uberlândia na época e acabei chegando nessa forma. A minha mãe, ela usa a forma maior lá na padaria. Eu já não uso aqui, mas a minha mãe tá lá em Uberlândia. Então, eu uso ela por causa disso, porque eu acho que é um tamanho bom. A pessoa leva ela, toma um café da tarde sossegada ali entre a família. Ninguém reclama do tamanho. E é um tamanho que eu consigo fazer um valor super legal de venda, um valor atrativo que o cliente vai levar. E é uma qualidade boa que quando o cliente come, ele gosta, ele volta. Então, assim, pra mim, essa forma caiu do céu. Porque eu lembro como se fosse hoje, eu e meu esposo pensando no tamanho da forma. Vamos fazer um teste? Vamos. E a gente fez teste na época, nem foi com essa receita, a gente foi com receita de massa pronta pra ver quanto que uma massinha daquela lá, aquela embalagem lá, rendia numa forma grande, numa forma média, numa forma menorzinha, entendeu? Então, a gente fez esses testes lá com essas massas para saber qual que seria o rendimento, pra gente saber o preço, mais ou menos assim. Só que, fazendo a minha massa, a gente reduziu mais ainda o preço. Enfim, gente,
uso a 16x8, que é a pergunta dela. Tô falando demais. @Emorgenes Sabrina. Você faz os bolos para vender na padaria? Sim, Emorgenes, na nossa padaria, Padaria Sabeto. E tá indo muito bem, graças a Deus. Entendemos que o movimento não está o mesmo devido à pandemia e a tudo que foi necessário fazer, né, fechar os comércios para reduzir essa contaminação e tudo mais. Mas eu faço para nossa padaria, estamos firmes e fortes, pretendemos ficar por muitos anos, temos vontade de melhorar muito o nosso comércio, Gente, eu tenho tantos planos, e eu trabalho para conquistar todos eles. Não sei se todos são da vontade de Deus para minha vida, eu quero cumprir o propósito de Deus na minha vida, então eu vou trabalhando, fazendo o que eu posso e tento ser sensível ao máximo à voz de Deus para me entender se eu tô no caminho certo, se eu não tô. Mas eu já percebi que quando uma coisa tá fluindo, gente, é porque aquilo é pra você. Se uma coisa tá difícil demais, ou você tá fazendo de uma forma errada e você precisa pedir pra Deus sabedoria para você aprender a fazer da forma certa, ou realmente aquilo ali não é pra você. Mas você tem que ter muita sabedoria, você tem que ter intimidade com Deus pra você entender e ouvir a voz dele. O que é ouvir a voz dele? É uma voz audível? Não, gente. É aqui no coração, é aquela certeza que por mais que esteja difícil, é uma coisa que você sente que vai dar certo, assim, você sente lá no fundo do seu coração que é aquilo que você quer, ok. Mas é uma coisa que tá difícil e parece que aquilo tá te angustiando, e aquilo não vai, aquilo não flui de forma alguma, de jeito nenhum, mesmo você mudando as formas de fazer, tentando de tudo. Às vezes é melhor você ter uma conversa com Deus, fazer uma oração, pedir para Deus te mostrar, falar no seu coração, te mostrar no seu dia a dia, uma palavra de alguém que vai te dar uma luz, alguma coisa, gente, porque quando Deus quer agir, Ele age mesmo, mas você tem que dar liberdade para Deus agir na sua vida, né? Porque você fazendo tudo sem querer realmente saber o que é a vontade dele para sua vida, às vezes Ele não vai ter a liberdade de te falar e de te corrigir naquele momento, e você não vai estar tão sensível à voz dele para saber realmente o que é para você. Então, gente, é isso. O vídeo deve ter ficado enorme. Eu não sei o tempo que eu fiquei gravando, mas deve ter dado 1 hora. Os meninos já devem ter já tá na hora dos meninos acordar. As portas tá tudo fechada ali. Eu falei um pouquinho mais baixinho, mas eu espero que o áudio fique bom, porque eu tava falando baixo para não acordar eles. Eu espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Eu amei fazer esse vídeo, amei mesmo. Amei as perguntas, toda a interação que vocês têm comigo lá no Instagram. Vou deixar aqui passando no meu Instagram para quem não me segue, já me seguir lá no Instagram. Esse vídeo foi muito bom porque, como eu falei nos vídeos de receita, eu não tenho muita interação com vocês, né? Eu faço a abertura do vídeo mostrando os bolos, ou às vezes falando o bolo que eu vou fazer. Depois eu já passo para a receita, que geralmente vocês veem só minhas mãos, e no finalzinho eu já despeço e agradeço, então não tem aquela interação, vocês não conhecem tanto de mim. E aqui eu pude falar mais um pouquinho para vocês. Tem muita coisa que eu queria ter falado, muita coisa, mas se eu pegasse uma resposta e for emendando em tudo que eu queria falar, gente, esse vídeo ia ficar assim gigantesco, já deve estar grande, mas ia ficar mais ainda. E eu sei que é cansativo também, né, ficar vendo esses vídeos assim muito extensos. Então eu tentei fazer um vídeo menorzinho, mas que não ficou tão pequeno como eu gostaria, mas que eu tirei algumas dúvidas de várias pessoas que me mandaram perguntas. Eu espero ter ajudado até mesmo quem ainda não fez nenhuma pergunta. Vou fazer mais vídeo assim. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários, fala: Sabrina, faz vídeo assim, Sabrina, faz vídeo assim, porque já tá meio que pré-determinado que eu vou fazer vídeo de receita na segunda e de vlog, assim, do meu dia a dia, não só vlog de limpeza, porque eu acho que fica muito cansativo você ver a pessoa só limpando, mas fazer vlog de eu indo lá na padaria, de eu levando as coisas que eu faço aqui pra lá, da nossa rotina lá também, das rotinas com os meninos, de tudo, gente. Vou filmando uma coisa assim bem, não só a rotina, bem diversificada mesmo, pra não ficar cansativo. Mas também, se vocês gostam de vídeo de pergunta, que é uma coisa que deixa a gente tão próximo, né? Vocês deixam aqui, falam: Sabrina, faz isso, faz aquilo.
que eu vou colocando aqui no canal sim. Tô pensando em fazer vídeo segunda, quarta e sexta, mas na quarta ainda eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Vou fazer certeza na segunda, quinta ou sexta. E na quarta, se vocês quiserem, a gente coloca alguma coisinha aqui, tipo esses vídeos de pergunta e resposta, alguma coisa mais próxima, um tutorial, alguma coisa nesse sentido, gente. Enfim, eu queria agradecer muito pra quem ficou aqui até o final. Se você assistiu esse vídeo inteirinho, fala aí, deixa eu ver. Coloca aí, hashtag eu amei final. Aí, pra me saber que você ficou até o final, muito obrigada, gente. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu estou muito feliz e eu espero aprender com vocês muito ainda e ensinar o que eu sei pra vocês. Enfim, é isso. Fiquem com Deus. Um super beijo. Não esquece, gente, você que é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa os sininhos para o YouTube mandar os próximos vídeos pra você. E vai lá no meu Instagram, você que tem Instagram, que é @SabrinaSantosMãe de 3 já. Seja um seguidor meu lá no Instagram também, que eu tô postando muita coisinha lá. Tô muito satisfeita com tudo. Deus é maravilhoso, Deus tem feito grandes coisas na minha vida, mais do que eu pedi ou do que eu pensei. E Deus é fiel, gente. E muito obrigada. Um super beijo e tchau!